Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Nós vamos hoje ler os Salmos 3. Como nós já havíamos programado, né? Lemos 1, 2 e hoje vamos ler o 3. Eu peço que nós leiamos junto, a partir do versículo 1. Diz assim: Senhor, como tem crescido os números dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muito mais os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares de povos, que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres no queixo a todos os meus inimigos, e os ímpios quebram os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Meus irmãos e minhas irmãs, o Salmo 3, ele tem por título Confiança em Deus na Adversidade. Veja que Davi está dizendo como ter confiança em Deus na adversidade. Aqui, como nós sabemos, ele já escreveu depois dos fatos ocorridos. Mas qual é a adversidade que Davi está passando nesse momento para ele buscar tanta confiança em Deus? O que faz Davi ficar numa situação tão difícil, tão melindrosa? A gente vai ver isso no subtítulo do título que fala assim: Salmo de Davi, quando fugiu de Absalão, seu filho. A fuga de Absalão, filho de Davi. Por que Davi estava fugindo de Absalão? Ele não era filho de Davi, ele não era para beijar Davi, abraçar Davi e dizer bença pai para Davi. Então por que Davi estava fugindo de Absalão? Meus irmãos e minhas irmãs, isso a gente vai observar lá em 2 Samuel, capítulo 11 até o capítulo 18, o desfecho dessa história. Tentarei ser o mais breve possível, mas se os irmãos tiverem oportunidade, vão lá ler 2 Samuel, capítulo 11 até o capítulo 18. Ele vai mostrar, no capítulo 11, que a partir de um certo momento que os reis saíram para a guerra. Todos os anos tinha um momento que os reis saíram para a guerra, e Davi tinha que sair para a guerra. Mas nesse ano Davi não saiu para a guerra, ele ficou no palácio dele. Era costume dos reis sair para a guerra, mas Davi não seguiu esse costume. E naquele momento ele se encantou por uma mulher que ele estava observando lá do palácio dele. E mandou chamar aquela mulher, só que aquela mulher era uma mulher casada. Ela pertencia a um homem chamado Urias, que era um dos soldados de Davi, um dos guerreiros de Davi. E ela disse: meu senhor pertence a Urias, seu soldado, seu guerreiro. Mas Davi não deu atenção a ela. Ficou com ela a si mesmo. Certo tempo, ela volta para Davi e diz: meu senhor, agora eu estou grávida. E ele, vendo que era rei e que aquela situação poderia sujar o nome dele, ele mandou chamar Joabe, para que Joabe mandasse chamar Urias da guerra, para que Urias fosse ficar com a mulher dele, para que se assim pensasse que o filho era de Urias, não de Davi. Mas o que acontece? Urias não foi para a casa da mulher dele, ficou lá na porta do rei Davi do palácio. E os homens disseram: Urias não foi para a casa dele, rei, ficou lá na porta do palácio. Pois chame ele para mim. E ele perguntou: Urias, por que você não vai? Fica com tua esposa, eu não chamei você para ficar lá? Eu não dei esse momento para você ficar perto da sua esposa, por que tu não quer ficar lá? Urias disse: meu rei, eu vim no campo de batalha e eu vi o que está acontecendo naquele campo de batalha. Eu vi meus amigos morrendo, eu vi outros que eu podia socorrer, e eu vi trincheira que eu podia avançar. Eu não posso ficar sossegado lá com a minha esposa e deixar meus amigos na guerra. Isso pode prejudicar até o senhor, meu rei. Então, enquanto Urias estava tentando proteger Davi, Davi pensava muitas formas como se livrar de Urias. Davi olhou para Urias e
só um minutinho, Joabe, vem aqui. Deu uma cartinha para Joabe, com aquela carta dizendo lá para o comandante da guerra colocar Urias na frente da batalha com os amonitas, para que ele morresse logo. E esse foi o mal que Davi cometeu. Porque depois veio a carta dizendo, Urias está morto. Davi, vendo que Urias estava morto e que a mulher de Urias, Batseba, era viúva, tomou-a para si, para sua esposa. Pronto, estava resolvido. Só que Davi não tinha percebido que Deus tinha visto o que ele estava fazendo. E que Deus não iria deixar aquilo passar limpo. Mandou seu profeta Natã falar com Davi. E Davi, quando Natã revelou o pecado, ele chorou amargamente, ele viu que realmente tinha errado. Até então ele não tinha caído a ficha dele. Quando ele viu, ele conseguiu perceber o pecado. E Natã disse, 3 coisas vão acontecer com você, Davi. Primeiro, a espada nunca vai se apartar da sua casa. Os teus filhos vão brigar um com o outro, vão matar um ou outro, vão tentar te matar. A espada, a guerra vai estar dentro da tua casa. Segundo, Davi, o que você fez nas escuras, na escalada, na escondida com a mulher de Urias, vão fazer com tuas mulheres na frente de todo mundo. Outros farão isso com você, viu? Você vai pagar caro. E terceiro, a criança que nasceu, esse teu príncipe, ele não vai ser seu, ele não vai nascer, ele vai morrer. Ele não vai ter vida. E Natã disse aquilo e foi embora. E foi o que aconteceu. A criança, embora Davi orou, jejuou, mas ele não veio a nascer. Infelizmente ele morreu. E assim que foi feito por Deus. Mas, meus irmãos, passando-se esse momento que ele perdeu o filho dele, porque Deus falou que ia morrer, o acontecimento, o desfecho da história iria continuar. 20 anos ou 30 anos depois, um dos seus filhos, Absalão, tentou usurpar o trono dele. Mas por que isso aconteceu? Porque Absalão tinha uma irmã chamada Tamar. E Davi tinha o filho Absalão, e tinha uma princesa, e tinha outro filho chamado Amnon. Esse outro filho chamado Amnon tentou abusar, não, ele abusou de Tamar. Quando Davi soube da história, pegou Amnon, castigou, mandou ele para fora do reino, para que ele ficasse sem os méritos da qual ele tinha enquanto era príncipe. E Absalão não achou que o castigo foi bom, não. Ele pegou, ele programou um almoço, uma refeição, e convidou Amnon, convidou todos os seus irmãos e convidou o rei Davi também. Só que o rei Davi não foi nesse momento. Esse dia não deu para ele ir, talvez não estava na agenda dele. Mas nessa refeição, nesse convite, nesse almoço que ele preparou, ele matou Amnon, o irmão dele. E isso ele pega, como a mãe dele era uma princesa de um outro reinado, então Amnon foge para a casa do seu avô. E passa por lá uns 3 anos. Passados os 3 anos, como Davi o amarra muito, ele volta de novo para o reinado. Mas passaram pelo menos uns 2 anos sem conversar com Davi. Nesse intervalo, que ele passou os 2 anos sem conversar com Davi, ele começou a planejar tomar o reino de Davi. Veja que ele não queria construir com Davi. Ele não queria levantar Jerusalém com Davi. Ele tentou conspirar, ele conspirou contra Davi. Todo momento ficou conspirando, perguntando como é que estavam os tributos, perguntando o que o povo achava de Davi, e se ele fosse o rei, como é que seria. Ele foi sondando a população, até que ele foi para uma certa cidade, levou alguns que se agraciavam com ele, montou numa jumenta lá e disse: agora eu sou rei. Então lá nessa cidade chamada Hebron,
ele se proclamou rei e de lá ele ia partir para Jerusalém para poder derrotar Davi. Só que Davi tinha espias, Davi tinha aqueles que diziam os fatos que estavam ocorrendo. E os espias de Davi disseram: Davi, o teu filho Absalão, ele está vindo para cá, para Jerusalém, e vai querer tomar o trono e vai querer te eliminar. E Davi fugiu. Fugiu para um local distante, talvez para o deserto, para tentar se reagrupar e ver como é que poderia vencer Absalão nessa guerra. Como é que poderia vencer o príncipe. Então o príncipe Absalão, ele vai para Jerusalém. Como não encontrou o rei Davi, ele toma de conta de Jerusalém e senta na mesa, senta lá no trono de Davi e se autoproclamou rei. O que eles fizeram para poder Absalão parecer com Davi? Fizeram com que as concubinas de Davi, as mulheres de Davi, fossem coabitar com Adão em cima do palácio, para que todas as pessoas vissem aquela orgia acontecendo em cima do palácio. Então aquilo que ele fez à escura, Absalão está fazendo às claras. E a espada não se afasta, porque a espada que matou Aminon, a espada também tentando matar Davi, o que o profeta Natan tinha dito. Então, o que acontece? Absalão procura perseguir Davi. Ele não estava contente com o reino, ele sabia que o reino não poderia ser dele enquanto Davi estivesse vivo. A partir do momento que eles matassem Davi, ele concretizava o seu sonho de ser rei, ainda que não tivesse Deus com ele. Então, a partir desse cenário, é que a gente vai ver por que Absalão está querendo prender ou matar Davi, por que Davi está fugindo. Se bem que Joabe, que era nesse momento um general de Davi, vai fazer com que a tropa de Absalão persiga pelos bosques. E lá nesses bosques, ele vai conseguir prender, fazer com que Absalão fique encurralado e eliminar Absalão dessa guerra rápida que aconteceu. Não foi tão rápida, mas foi um momento que Davi também teve seus temores. Então vamos ler agora o que Davi quis dizer nesse momento de confiança em Deus na adversidade. Ele fala: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Então veja, irmãos e irmãs, como crescer o número dos adversários de Davi. Se antes que nós vimos aqui no capítulo 2 de Salmos, que fala no versículo 2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos o seu laço, sacudamos nós suas algemas. Eles não tinham momento, agora tem oportunidade. Então, não só pode-se pensar que Absalão queria pegar Davi. Os outros reis, sabendo dessa história, mandavam as pessoas querer matar ele. Ou seja, os inimigos de Davi se multiplicaram. E ele vai continuar dizendo assim: são numerosos os que se levantam contra mim. São muito mais os que dizem de mim. Olha os que dizem dele: não há Deus e salvação para ele. Porque ele dizia: bom, agora que Davi perdeu o seu reinado, isso significa que o reinado dele não é enquanto ele estiver vivo. E que aquela história de que Samuel o ungira era só uma história, só um boato, não é verdade. Então não há Deus com Davi. Como as pessoas iam dizendo, como alguns profetas iam mencionando. Esse profeta nem de Deus é, talvez. Então, pelos acontecidos, das quais ele não podia imaginar que era um castigo que Davi estava passando pela mão de Deus, que ele tinha que passar por aquele castigo mesmo, porque o profeta Natan já tinha falado que a espada não se apartaria da casa dele. Então, o que ele dizia? Diziam: não há Deus, não há Deus, não há em Deus salvação para ele. Ou seja, que em Deus não tem salvação para Davi. Mas Davi vai dizer, com toda certeza que ele é ungido, ele vai dizer: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Porém tu, Senhor, é o que me protege.
Porém, tu, Senhor, é o que mantém a coroa subir na cabeça. Senhor, se tu me protege e me mantém como rei, quem são esses homens? Com certeza o Senhor vai estar rindo deles nesse momento, como nós vimos no Salmo 2. E ele vai dizer: com a minha voz, clama ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Meu irmão e minha irmã, a confiança em Deus na adversidade. Estamos passando por uma pandemia, é verdade. É verdade que ainda não encontraram a vacina, nesse momento desse vídeo que estamos gravando agora, não encontraram a vacina. É verdade ainda que não existe um medicamento correto, mas uma coisa que é certo, irmão. Se nós clamarmos ao Senhor, Ele do seu santo monte nos responde. Ele nos guarda porque pertencemos a Ele. E qual é a consequência disso que Ele nos ensina? Que quando Deus responde, quando ele fica com o coração mais tranquilo, sabendo que Deus o protege, o guarda, ele fala: deito-me e pego no sono. Eu não fico deitado e me rolando de um lado para o outro, não. Veja que Davi está falando isso, não é estando no palácio dele, não, é estando fora do palácio, é estando na batalha. E eu e você na batalha, meu amado irmão, minha amada irmã, temos que confiar em Deus e descansar no Senhor. Confiar no Senhor de todo o coração. E pego logo no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Veja que ele falou a palavra acordo. Quando nós nos acordarmos, todo dia quando nós acordarmos mesmo, vamos abrir nossos olhos e dizer assim: Deus, obrigado por mais um dia, por mais uma batalha, por mais um momento que eu posso respirar esse ar. Ó Deus, obrigado. Agradeça, irmão. Porque, como ele disse, porque o Senhor me sustenta, então o Senhor nos sustenta, irmãos. E ele vai dizer, como o Senhor o sustenta, como ele dorme bem o sono, ele fala: não tenho medo de milhares de povos que tomam posição contra mim de todos os lados. Eu não tenho medo, não. Não temo. Não temos, irmãos. Fiquemos no Senhor, aguardemos na esperança. Nós estamos de passagem nessa vida. Um dia iremos sair desse corpo, é verdade, mas iremos morar no céu e eternamente viver com o Senhor. Quando Davi está falando aqui, esse momento dele de guerra, ele sabia que o reinado dele não poderia acabar porque ele foi ungido por Deus, que ele não iria perder o reinado dele. Também, irmãos, queria dizer uma coisa para os irmãos: nós não vamos perder de jeito nenhum a nossa salvação. Porque o sangue de Cristo, ele nos perdoa e nos lava de todo o pecado. O pecado que nós cometemos, o pecado que nós vamos cometer já estão perdoados. Então veja que quando o Senhor Jesus Cristo ele morreu por nós, ele nos deu a salvação. Então o sangue dele nos tirou da condenação do pecado, não da ação do pecado, porque nós temos que observar enquanto pecamos e temos que buscar a Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Nós estamos vendo o exemplo de Davi com o pecado frustra o desígnio dos homens. Ele fala: levanta-te, Senhor, salve-me, Deus meu, pois ferem no queixo todos os meus inimigos, e os ímpios quebram-lhe os dentes. Não deixe que eles sorriam, Senhor, que eles achem que estão vencendo. Quebra-lhe os dentes. E para finalizar, ele fala: do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a tua bênção. Então, do Senhor, ele sabe que vai ser a salvação dele. Davi sabe que ele vai retornar a ser rei. Davi sabe que ele vai continuar a estar no palácio de novo. E ele vai reinar o povo como Deus quer que ele reine. Com alegria, buscando ao Senhor e sabendo que Deus é que governa o povo quando o coração do rei está diante de Deus. Então, meus irmãos, saibam que eu e você, nós nunca perderemos a nossa salvação. E que as adversidades, elas podem nos afastar, nos distanciar um pouquinho a mais, ficarmos talvez frio, mas nunca perderemos
o calor do Espírito Santo em nosso coração, quando Ele disser: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, nós que somos seus servos, seus filhos, eu e você, irmãos, nós passamos por tribulação como Davi passava, passamos por adversidade como Davi passava, mas do Senhor vem a nossa salvação, porque sobre o teu povo, sobre a tua igreja, está a tua bênção. O pão de cada dia, o nosso trabalho, a nossa saúde e a nossa fé pelo poder do Espírito Santo e em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe.